Daí, pessoal, mais uma resolução. Na figura abaixo encontram-se representados o hexágono regular ABCDEF, 6 quadrados com um de seus lados coincidindo com um lado do hexágono e um círculo que passa por vértices dos quadrados. Se o lado do hexágono é 1, então a área do círculo é. Bom, então eu preciso calcular a área desse círculo, né? E já inicio, né, colocando que a área do círculo é igual a π vezes raio ao quadrado. Então, na realidade, eu preciso descobrir o raio desse círculo. Quais são as informações que ele me deu aí? Ele me deu que os lados do hexágono medem 1. Então, 1, 1, 1, 1, 1 e 1. E que os quadrados são construídos a partir dos lados, né, do hexágono. Quer dizer, ele diz que um dos lados do quadrado coincide com o lado do hexágono. Então, significa que os lados do quadrado também medem 1. Então, todos os lados aí desses quadrados medem 1. E também sei que os lados desses triângulos equiláteros que estão internamente aqui no hexágono, estão dividindo o hexágono em 6 partes, cada lado desses triângulos equiláteros também mede 1. Então aí eu tenho as dimensões fornecidas pelo desenho, pelo exercício. E aí eu quero saber o valor do raio para botar na fórmula, né? Preciso do raio aqui, ó. Então como que eu procedo? Eu tenho que desenhar o raio na figura, de forma a construir aí alguma relação que possibilite o seu cálculo. Então, como eu falo sempre, né, nas resoluções, quando tu precisa desenhar o raio, tu sempre desenha o raio até a borda. Mas em que lugar da borda tu vai posicionar teu raio? Sempre em um local onde exista uma tangência, em um local onde exista um toque da circunferência com alguma coisa. Então justamente é isso que eu vou fazer, ó. Vou traçar o raio aqui do centro até a borda, até, por exemplo, esse ponto aqui, ó, que é a tangência, é o toque do quadrado no círculo. E aqui eu tenho o raio, que é o que eu preciso para botar na fórmula. Quando eu faço esse tipo de intervenção na figura, eu percebo a formação aí de um triângulo retângulo. Olha só, se eu baixar essa linha aqui, ó, continuo para cá, e aqui, e aí eu tenho um triângulo retângulo. Olha só aqui, ó. Tá aqui o triângulo, ó. Então, esse triângulo retângulo aí, eu vou reproduzi-lo aqui fora. Olha só. Esse triângulo está assim, ó. Mais ou menos. Aqui eu sei que é o raio, que é o que eu preciso. Ângulo de 90. Aqui, esse segmento aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, vale o que? É metade de 1, né? Porque é a metade de um dos lados do triângulo equilátero. Então, metade de 1. 1/2. E este outro cateto aqui que está de pé, olha só o que ele é. Ele é essa dimensão aqui, que equivale ao lado do quadrado, que é 1, e mais essa outra dimensão aqui, ó. Se tu observar, isso aqui equivale à altura do triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Como o lado do triângulo equilátero é 1, então isso é 1 raiz de 3 sobre 2, logo eu tenho raiz de 3 sobre 2. Então, esse segmento aqui, todo esse cateto, ele é igual a quem? 1 mais raiz de 3 sobre 2. Tá aí. Com esse triângulo retângulo, aplicando Pitágoras, eu consigo o valor do raio. Então, isso que eu vou fazer, ó. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é o raio. Raio ao quadrado igual a 1 dos catetos é 1/2. 1/2 ao quadrado. O outro cateto é 1 mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Aí, raio ao quadrado igual a 1/2 ao quadrado, 1/4. Mais, aqui, quadrado da soma de dois termos, né? Dá o quadrado do primeiro. 1 ao quadrado é 1. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aí cancela 2 vezes 1, 2, cancela com esse 2, então vai me dar raiz de 3,
e mais o quadrado segundo, que seria raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Cancela a raiz da 3, 2 ao quadrado 4, e aqui eu tenho 3 quartos. Aí, raio ao quadrado igual 1 quarto mais 3 quartos. Isso dá 1 inteiro, né? Dá 4 quartos, dá 1 inteiro. Aí, 1 com esse outro 1 dá 2. Então, aqui eu tenho 2 mais raiz de 3. E aí está o valor do raio ao quadrado, que é justamente o que eu preciso na fórmula. Eu preciso do raio elevado ao quadrado. Raio ao quadrado é 2 mais raiz de 3. Então, a área desse círculo aí ficou o quê? Ficou π, que multiplica raio ao quadrado. O raio ao quadrado é 2 mais raiz de 3. Então, π que multiplica 2 mais raiz de 3. E era isso que está na letra C. Ok? Está aí, então, a resolução, né, com a descoberta do raio através de um triângulo retângulo aí na figura. Uma outra abordagem para a busca desse raio é usando a lei dos cossenos. Então, eu vou resolver essa questão de novo, usando a lei dos cossenos. Então, está aqui a questão agora novamente, limpa, né? Lembrando que as medidas que eu tenho oferecidas aí são lados do triângulo equilátero iguais a 1, lados do quadrado iguais a 1, e aí aqui, consequentemente, né, os lados do hexágono também iguais a 1, enfim. Para calcular o raio, eu vou posicionar o raio da mesma forma como eu fiz na outra resolução, ó, do centro até esse ponto aqui. Está aqui o raio. E aí, nesse raio, com esse raio, eu construo um triângulo. Então, olha só. Vou colocar, lembrando primeiro que eu preciso aqui, né, da fórmula π r ao quadrado, preciso do raio. Bom, e aí nesse triângulo, olha só o que acontece. Eu tenho aqui o lado do quadrado, bem na vertical. E aqui um segmento que sai assim, ó, que é o lado do triângulo. Olha só, deixa eu posicionar aqui, ó, vou ligar aqui para formar o triângulo. Então, esse triângulo aqui que eu construí é esse aqui, ó. Lado do quadrado igual a 1. Esse lado aqui do hexágono, ó, também, do hexágono não, do triângulo equilátero, também igual a 1. E aqui o raio que eu estou querendo. Então, vou descobrir o raio nesse triângulo. A partir do quê? A partir do ângulo entre os lados conhecidos. Justamente por quê? Porque se eu tenho dois lados conhecidos e tenho o ângulo entre eles, se torna aí uma situação típica para uso da lei dos cossenos. Então, eu preciso desse ângulo aqui, que é um ângulo relativamente fácil de ser visualizado. Na figura, observa que eu preciso deste ângulo aqui, ó, todo ele. Só aqui dentro do quadrado, ó, só esse pedacinho, ele é 90 graus. E aqui, ó, tem um outro ângulo relativo ao ângulo interno do triângulo equilátero, que eu sei que é 60 graus. Então, esse ângulo todo aqui, ele é 90 mais 60, ou seja, esse ângulo aqui é igual a 150 graus. E agora eu vou aplicar a lei dos cossenos aí. Olha só, isolo o lado oposto ao ângulo conhecido, né, ao quadrado, r ao quadrado, igual um dos lados conhecidos ao quadrado, mais o outro lado conhecido, que por coincidência é o mesmo, mesma medida, ao quadrado. Como se fosse um Pitágoras aí, né? Cateto e hipotenusa. E aí segue menos 2 vezes o produto deles, dos lados conhecidos, 2 vezes 1 vezes 1, e vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é o cosseno de 150 graus. Raio ao quadrado igual a 1 ao quadrado 1, 1 ao quadrado 1. Então aqui eu tenho, vou fazer devagar, ó, 1 mais 1, menos 2 vezes 1 vezes 1, 2, vezes o cosseno de 150. Aí eu preciso disso. Cosseno de 150, lembrando então que cosseno de 150, vou fazer uma redução ao primeiro quadrante. E esse 150, ele é mais próximo do 180. E a diferença aqui para o 180 é a diferença de 30 graus. Então, significa que cosseno de 150 tem
o mesmo valor numérico, né? O mesmo valor numérico do cosseno de 30. Mas aí não esquece que o cosseno de 150, ele é negativo. Por quê? Porque 150 está no segundo quadrante. E no segundo quadrante os cossenos são negativos, portanto, menos cosseno de 30. Então isso é igual a menos cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. Então agora eu substituo 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, vezes menos raiz de 3 sobre 2. Raio ao quadrado igual 1 mais 1, 2. Aí aqui, ó, menos vezes menos dá mais. Esse 2 multiplicando cancela com esse 2 dividindo, e aí eu tenho 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. E aí está o raio ao quadrado. Raio ao quadrado é 2 mais raiz de 3, que é justamente do que eu preciso. Ó. Eu preciso de raio ao quadrado. E aqui eu tenho, ó, raio ao quadrado. Então é só substituir. A área desse círculo fica igual a π vezes raio ao quadrado, ou seja, vezes 2 mais raiz de 3. E aí, de novo, né, visualizamos na letra C. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.